boa noite, amigos da Ale TV. Sejam bem-vindos ao programa Saber Espiritismo. Estamos aqui com muita alegria, junto com Silvana Saldanha e Marco Gandra, nas tarefas do esclarecimento espírita cristão. Hoje o programa terá outro tema, dentro do que nos interessa estudar, seguindo aquela lógica de Jesus, Kardec e Chico Xavier, Emmanuel e André Luiz. Especialmente na data de hoje, vamos enfocar a obra do espírito de André Luiz através de Chico Xavier, especialmente a primeira delas, o livro Nosso Lar, que foi publicado em 1944 pela Federação Espírita Brasileira. Mas antes, vamos agradecer os e-mails, os recados que temos recebido de amigos do Brasil inteiro e também do mundo inteiro. Agradecemos muito o e-mail do Everaldo Colasso, do Rio de Janeiro. Gostamos muito, muito obrigado pela sua manifestação. Também a Tereza Catapano, lá da região de Boston, dos Estados Unidos. Muito obrigado, Tereza. Recebemos o seu e-mail e estamos aqui todas as quartas-feiras, a partir das 19 horas, horário de Brasília. O Marcelo Monteiro, de Recife, Pernambuco, com quem estivemos também no último Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier e sua obra, em São José dos Campos, São Paulo. Aquele abraço, Marcelo. O Eros Moreira, de Barra Mansa, Rio de Janeiro. A Vilma Lima e a Neuza Lima, lá de Leme, São Paulo. A Maria do Amparo, de Uberaba, Minas Gerais. A Cátia Virtua, do Rio de Janeiro. O José Rubens dos Anjos, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pela participação. Também a Maria Aparecida, de Divinópolis, Minas Gerais. O Francisco Merino, lá de Pompano Beach, Flórida, Estados Unidos. Aquele abraço, Francisco. A Sandra Flórido, lá de Barreiro, em Portugal. Um abraço também aos amigos portugueses. A Marta da Luz, que nos acompanha do sul da França. Aquele abraço, Marta. O Everton Viana Fagundes, de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. A Mônica Lukzinski, da cidade de Curitiba, no Paraná. O Alex Takahashi, lá do Japão. Aquele abraço, Alex, para você e toda a família, querida família, que tivemos a honra de conhecer. E o Luiz Antônio Zulino, de São Paulo, capital. Sejam todos, portanto, mais uma vez, muito bem-vindos. Vamos entrar agora no tema da nossa conversa, que é a obra Nosso Lar, do espírito de André Luiz. A primeira vez que tratei deste assunto foi justamente no Broward Spirit Center de Pompano Beach, na Flórida, no dia 28 de março de 2016, e por isso mesmo nosso abraço lá aos queridos amigos de Pompano Beach, né? O Luigi e a Ionara Rocha e todos aqueles que estão lá trabalhando muito em prol da doutrina dos espíritos. Bem, a obra de André Luiz começou a ser psicografada por Chico Xavier no dia 31 de março de 1943. Foi o dia que Emmanuel apresentou o espírito de André Luiz pela primeira vez a Chico Xavier. E nesta data, aliás, uma data que não é ao acaso, né? Vamos pensar nos recados da espiritualidade. 31 de março, como todo mundo sabe, é a data que comemora ou que relembra a desencarnação de Allan Kardec. E nessa mesma data, Emmanuel traz o espírito de André Luiz para se afinizar com Chico Xavier, porque ele já estava se preparando para escrever as obras que se iniciariam a partir desta data. A psicografia, portanto, deve ter iniciado nos dias seguintes, portanto, nos primeiros dias do mês de abril de 1943, e ela dura 8 meses. Né? Quase que é um parto aí, essa primeira obra,
talvez foi a mais delicada e mais trabalhosa para o médium Chico Xavier, e a partir daí André Luiz vai naturalmente representar uma pleiade de espíritos, não é? Certa vez Chico me revela que havia um grupo de 12 espíritos superiores, 12 sábios da espiritualidade maior, que coordenaram essa tarefa da revelação espírita cristã, a qual foi transmitida através do espírito de André Luiz. Ou seja, André Luiz foi o mensageiro dessa espiritualidade maior a nos trazer revelações primordiais para o nosso entendimento acerca da vida espiritual, acerca da mediunidade, acerca da influência dos espíritos em nossas vidas terrestres e também das forças do pensamento, não é? Das nossas responsabilidades próprias dentro da lei de causa e efeito, ação e reação, as nossas ligações fundamentais com erros e desvios do pretérito que precisamos resgatar na reencarnação, os compromissos afetivos também que temos de outras vidas e a própria evolução do espírito imortal na Terra. Tudo isso se consubstancia nos livros da série chamada Série André Luiz, que começou, portanto, com o livro Nosso Lar, o primeiro livro da série. A gente pode, sem sombra de dúvida, afirmar que a obra de André Luiz, como um todo, é a complementação do Tratado sobre a Mediunidade que Allan Kardec escreveu no século XIX, especialmente com o livro dos Médiuns, que foi o primeiro livro da ciência espírita. Muita gente se assusta. A ciência espírita, então, espiritismo é ciência? É sim, espiritismo é ciência, porque é a primeira ciência que vai compreender o primeiro entendimento do ser humano acerca do dom da mediunidade. Não é? Allan Kardec, através do método científico, vai chegar naturalmente a conclusões científicas sobre o processo da mediunidade, sobre o modus operandi da mediunidade, sobre a existência do espírito imortal, sobre a sua comunicabilidade com nós encarnados na Terra e assim sucessivamente as consequências morais que implicam naturalmente a vida terrestre e a vida futura no mundo dos espíritos. Tudo isso é abordado com mais detalhes, com mais riqueza de detalhes na obra de André Luiz. E sempre fica uma dúvida, até que ponto, porque André Luiz vai nos descrever um mundo espiritual extremamente ainda ligado à matéria. E, portanto, surgem questionamentos acerca onde termina a matéria e onde começa o espírito. Portanto, a gente vai pular um pouco alguns livros e buscar essa informação no livro também de André Luiz, chamado No Mundo Maior. Lá no capítulo 4, estudando o cérebro, os benfeitores espirituais vão explicar a André Luiz o seguinte: o espírito mais sábio não se animaria a localizar, com afirmações dogmáticas, o ponto onde termina a matéria e começa o espírito. Prestem atenção. Se os benfeitores espirituais estão explicando a André Luiz que lá no mundo espiritual, e naturalmente nós não estamos nos referindo ao mundo espiritual menos evoluído, estamos nos referindo ao mundo espiritual dos sábios, não é? Aqui da Terra. Se o espírito mais sábio dentre os sábios da Terra não se animaria a localizar a linha divisória entre o espírito e a matéria, que dirá nós aqui, estudiosos da doutrina dos espíritos na face terrestre, sem acesso a conhecimentos mais elevados que não a nossa vida cotidiana, não é? Essa afirmativa que André
André Luiz coloca no livro No Mundo Maior é também repetida, curiosamente, por Emmanuel, o guia espiritual do Chico, no primeiro livro que ele escrevera e que fora publicado em 1938, o livro de título Emmanuel. Em determinado momento, o Emmanuel vai dizer: no plano espiritual em que eu habito, nós não sabemos a linha divisória entre o espírito e a matéria, embora várias discussões sobre o assunto estejam em andamento. Então, notem bem, nós estamos falando de espíritos extremamente evoluídos, espíritos ligados à evolução terrestre, mas que podem sim ser considerados sábios, e eles não se animam a fazer essa linha demarcatória onde termina a matéria e começa o espírito. Isso é importante. Por que nós estamos falando isso agora, no início do nosso programa? Porque a gente precisa quebrar alguns preconceitos, não é? Não significa, portanto, que a pessoa, o homem ou a mulher encarnados, ao desencarnarem, ao perderem o corpo físico, estão livres da matéria. Ao contrário, a matéria prossegue, não é? No mundo espiritual, naturalmente em outra condição, através do perispírito, numa situação mais quintessenciada, mais delicada do que aqui na vida terrestre, mas o espírito ainda está muito vinculado às expressões de vida da matéria, tá bem? Bom, então vamos lá. Vamos falar agora sobre o nosso lar, o objetivo central do nosso estudo de hoje. Emmanuel vai escrever através do Chico na Fazenda Modelo, como vocês sabem, durante 2 vezes por semana, terças e quartas-feiras, depois do serviço, lá na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, o chefe do Chico, Dr. Rômulo Joviano, convidava-o a participar do culto do Evangelho no lar da família Joviano. E nessas ocasiões, esse culto durou 18 anos sucessivos. Começou em dezembro de 1934 e foi até 1952. E toda semana o Chico Xavier participava deste culto, psicografando ali ao lado da família Joviano, Dr. Rômulo, a esposa dele, Dona Maria, e a filha Wanda, a partir do momento que ela teve idade para participar, naturalmente, né? Então, essas 3 pessoas abençoadas da família Joviano tiveram o médium Chico Xavier a tiracolo no culto do Evangelho no lar. E nessas ocasiões ele psicografava de ordinário várias mensagens, sendo uma delas do Emmanuel e outra do Neio Lúcio, que era no mundo espiritual, o espírito que nós conhecemos como benfeitor Neio Lúcio, mas que na última vida terrestre tinha sido pai de Dr. Rômulo Joviano, o professor Arthur Joviano. Muito bem, todos os 2 espíritos comentavam, tanto o Emmanuel quanto o Neio Lúcio, comentavam através da psicografia do Chico, neste culto do Evangelho no lar. Aliás, psicografias essas, quero reforçar aqui, que temos todos os originais, tanto manuscritos pelo Chico, quanto também os originais datilografados pela Dona Maria Joviano e sua mãe, de modo que temos acesso a essas pérolas. E é por isso que nós sabemos, por exemplo, que Emmanuel apresenta André Luiz pela primeira vez no dia 31 de março de 1943. Olha só o que ele diz: tenho envidado esforços para que um amigo venha trazer-nos pequena série de impressões da vida além-túmulo, e espero em Jesus possa ele atender brevemente a esse nosso apelo. Caso possamos conseguir a concessão de semelhante trabalho, vejo no empreendimento uma realização muito interessante e proveitosa. Olha, é interessante a gente ver os bastidores da obra de Chico Xavier, não é? Vejam a delicadeza com que Emmanuel trata o assunto.
Ele mostra que há um projeto, mas ele se mostra extremamente humilde também de pensar que esta autorização vem de mais alto, né? Vem de uma concessão de Jesus, de uma concessão dos espíritos superiores que nos dirigem os destinos. Então, André Luiz não chegou e foi logo escrevendo, não. Tem todo um processo de preparação, não é? No dia 7 de julho, como eu disse no início das tarefas, o Chico provavelmente começou a psicografar no início de abril. No dia 7 de julho de 1943, Emmanuel vai fazer uma referência à cidade espiritual de nosso lar. Ele diz assim: quanto a nosso lar, não posso deixar de encarecer o valor da experiência que nos é trazida. Então, em se referindo à obra, nosso lar, que já estava aí a meio caminho de ser psicografada, e também à cidade de nosso lar, no sentido dos esclarecimentos, das informações espirituais relevantes para a vida humana terrestre e também para a vida humana fora do corpo físico, que André Luiz estava enfeixando neste livro. E ele prossegue dizendo o seguinte: verificarão conosco a excelência de semelhante serviço, porque o autor pretende oferecer todos os detalhes possíveis de sua permanência numa colônia de transição. Aqui vamos comentar duas coisas. Primeiro, Emmanuel enfatiza que André Luiz estava escrevendo os detalhes possíveis. Então, aquilo que foi permitido revelar apenas, e não todos os detalhes. Volto a dizer, Emmanuel diz que André Luiz estava esclarecendo ou escrevendo sobre os detalhes possíveis de serem revelados. E em segundo lugar, Emmanuel vai dizer que nosso lar é uma colônia de transição. Então não é uma colônia espiritual definitiva, ela é uma colônia espiritual de transição. A gente mesmo vai entender pela explicação de André Luiz, por exemplo, que ela se localiza numa região ainda umbralina, embora a gente possa considerá-la como sendo uma região do alto umbral, não é? A região limítrofe do umbral com o plano mais evoluído logo acima. Portanto, mais reforçada fica a ideia da questão da transição. Os espíritos que lá habitam não habitarão nosso lar indefinidamente. Estão lá em transição, seja para uma nova reencarnação na Terra, seja para a ascensão a planos superiores. Certa vez, conversando com Chico sobre a questão de nosso lar, ele vai me dizer: olha, Geraldinho, para você compreender onde se situa nosso lar, você pode pensar o seguinte: são cerca de 50 quilômetros de altitude, ou seja, 50.000 metros de altitude em relação à cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente vê, por exemplo, os aviões que voam mais alto quando viajam entre, por exemplo, os continentes, entre a América do Sul e a Europa, ou entre a América do Sul e a América do Norte, voam a cerca de 11.000 metros, ou 11 quilômetros de altitude, em relação ao nível do mar. Então seria quase que 5 vezes mais alto do que os aviões mais potentes e os aviões que cruzam os oceanos aqui na Terra. Então é uma situação bastante interessante essa, né? Mas não terminou a mensagem de Emmanuel sobre nosso lar. No dia 7 de julho de 1943, ele vai nos esclarecer ainda mais. Por quê? Ele diz assim: nosso lar é uma colônia de transição,
dentre milhares de colônias dessa natureza, e tão diversas são entre si, quanto aos pormenores de sua organização, quanto aquelas cidades que rodeiam a Terra. Olha que maravilha isso, gente. Então, nosso lar não é a única cidade espiritual. Ela é uma cidade espiritual, dentre milhares de cidades desta mesma natureza, não é? E que elas são, no mundo espiritual, tão diversas, tão diferentes entre si, nós não podemos estabelecer, por exemplo, que nosso lar, a organização de nosso lar, seja uma regra para todas as cidades espirituais. Não é por aí. Quem pensa por aí está enganado. Emmanuel está nos dizendo que são milhares de cidades espirituais e que no mundo espiritual elas são tão diversas entre si quanto são diversas nos pormenores de organização as cidades terrestres. Por exemplo, só a nível de paralelo, vamos olhar as cidades terrestres. Nós aqui no Brasil conhecemos muito bem como funcionam as cidades brasileiras, na sua organização, né, desorganizada. Muito bem. É um modo de ser do brasileiro, esse jeitinho todo do brasileiro que não respeita muito as regras de trânsito, as regras de convivência social, não é? É o jeito brasileiro de ser. Muito bem. As cidades brasileiras são muito diferentes, por exemplo, das cidades europeias, das cidades suíças, das cidades suecas, das cidades inglesas, né, onde as pessoas respeitam mais as leis de trânsito, as leis de convivência social, não é? E vamos mudar para, saindo da cultura ocidental, uma cidade na África, uma cidade no mundo muçulmano, que tem a crença em Maomé, que tem todo aquele rito, toda aquela maneira de se expressar dentro da sua crença, não é? De se vestir também, como elas são diferentes. E vamos pensar, por exemplo, nas cidades chinesas, nas cidades japonesas, já com aquela ascendência budista, onde quase não se fala em público, um silêncio quase total. Por exemplo, em Tóquio, que é uma cidade gigantesca, do tamanho da cidade de São Paulo, se não for maior, você quase não ouve as pessoas conversando, quase não ouve a voz humana, né? Pela cultura do silêncio, do respeito ao limite do outro e assim sucessivamente. Ora, se isso é verdade aqui na Terra, né, com as nossas diferenças culturais, de crença, de associação, as nossas diferenças também na lei, na maneira de encarar as responsabilidades sociais. Então, isso também a linguagem, não é? Cada país tem a sua língua, o seu idioma, e mesmo países de idioma semelhante, como por exemplo Brasil e Portugal, a maneira de se expressar são diferentes, porque há regionalismos. E assim também sucede, é isso que Emmanuel quer dizer para nós, desta mesma maneira como nós temos aqui diferentes cidades na Terra, na face da Terra, dependendo da crença, dependendo da cultura, dependendo da religião do povo, que se abriga nessas cidades, da mesma forma nós teremos essa diferença no mundo dos espíritos. E nosso lar é apenas uma dessas milhares de colônias de transição dessa natureza. Muito bem. Para reforçar isto que nós estamos concluindo, eu vou voltar a um livro anterior de Chico Xavier, que é o Cartas de uma Morta, da mãezinha dele, Dona Maria de São João de Deus. Esse livro foi publicado em 1935 pela Livraria Allan Kardec, editora, a LAC Editora de São Paulo, até hoje é publicado pela LAC Editora, e nele a mãezinha de Chico vai relatar a ele como foi a chegada dela no mundo espiritual e o que ela viu, o que ela observou. E olha um trecho que eu tirei de lá, que é muito interessante, porque ela visita várias cidades espirituais, olha só. Em 1935 ela relata, quer dizer, o livro foi publicado em 35, mas a gente crê
que o Chico psicografou esse livro por volta de 1927 mesmo. Foi logo o início da psicografia dele. E ela vai relatar para ele a experiência que ela teve visitando as cidades espirituais, como disse Emmanuel, tão diversas entre si. Olha o que ela diz. Os saxões, os latinos, os árabes, os orientais, os africanos formam aqui grandes falanges à parte e em locais diferentes uns dos outros. Nos núcleos de suas atividades, conservam eles os costumes que os caracterizavam, e é profundamente interessante observarmos de perto como essas imensas colônias espirituais diferem uma das outras. Olha que coisa fantástica, né? Que bacana isso que ela vai falar. Significa que ela visitou, portanto, para ter essa noção, ela visitou cidades espirituais anglo-saxãs, cidades espirituais latinas na Europa, cidades espirituais latinas na América, cidades espirituais de ascendência árabe, cidades espirituais orientais, chinesas, japonesas, tailandesas e cidades espirituais africanas, mostrando que ela ficou profundamente interessada e profundamente surpresa com a diversidade dessas colônias espirituais e como elas se associavam, reunindo grandes falanges do povo que segue essas culturas, que tem esses ritos, essa maneira de ver o mundo e tem essas crenças. Nada mais natural, né, gente? Porque Deus não violenta ninguém. Deus permite que nós nos associemos por afinidade àqueles que pensam e sentem como nós. Então, desculpa, nós vamos ver que ao desencarnarmos, vamos prosseguir também dentro dessas leis de afinidade, nos reunindo àquele grupo espiritual afim com as nossas crenças, com a nossa religião, com a nossa maneira de ver o mundo. E quero dizer, além disso, também, que há 2 livros muito interessantes do Chico que tratam de colônias espirituais distintas, diferentes. Um deles, por exemplo, é o livro Quando se Pretende Falar da Vida, que a família Muscati editou através do GEM, Grupo Espírita Emmanuel de São Bernardo do Campo, que são as mensagens do filho do casal Muscati, que era judeu, né? O casal era judeu também. Ele, o seu Davi, inclusive já desencarnou, mas quando ele estava entre nós, foi vice-presidente da Hebraica em São Paulo. Dona Sônia, a mulher dele, também participante ativa da comunidade hebraica de São Paulo, e eles perderam o filhinho de 18 anos de idade num choque anafilático, e ele veio a desencarnar. Portanto, um rapaz paulistano, judeu, e que veio a desencarnar e, através de Chico Xavier, vai se comunicar com os pais em várias mensagens. E nessas mensagens, aliás, é o único livro de Chico Xavier que não fala em Jesus, viu, gente? Também não poderia ser diferente. Nós estamos falando de um rapaz judeu, desencarnado, dentro da crença dele. Ele fala, naturalmente, se refere aos profetas da raça e revela a existência, por exemplo, de uma cidade espiritual judaica, hebraica, que corresponderia, por exemplo, ao mundo espiritual que está acima da cidade de Jerusalém. Olha que coisa interessante. E a outra que eu queria destacar também é a irmã de Chico Xavier, Dona Luísa Xavier Gonçalves Ferreira. Aliás, Dona Luísa Xavier Ferreira, ela era católica, a vida inteira foi católica, em 1985 desencarnou católica, e depois, através do irmão Chico Xavier, vai consolar a família, os filhos, os netos, e nós colocamos essas mensagens dela no livro Depois da Travessia, em que ela relata que a mãe dela, Dona Maria de São João de Deus, junto com o irmão mais velho, José Xavier,
a levaram, logo depois que ela desencarnou, a levaram para uma cidade espiritual católica. Olha só que coisa curiosa. Onde ela observou padres com as suas vestimentas, ela observou o terço da sua predileção, não é? Quer dizer, não há violência na criação divina. Deus respeita a nossa condição dentro daquilo que é possível, a nossa própria evolução espiritual. Mas vamos entrar agora mais adiante sobre o livro Nosso Lar. Nós estamos vendo, por exemplo, em agosto de 1943, lembrando, o livro começou a ser psicografado no início de abril, né? Então, agosto, já se vão aí 4 meses de psicografias. O Neio Lúcio vai escrever no dia 18 de agosto de 43 o seguinte: estamos assistindo às narrativas concernentes a nosso lar. Interessante que ele usa um verbo curioso, né? Assistindo. E eu acredito até que, né, naquele tempo, no mundo espiritual, os recursos de multimídia já existiam, né? Aqui na Terra não, mas no mundo espiritual sim. Estamos assistindo às narrativas concernentes a nosso lar. Os melhores trabalhos não são aqueles que despertam a mais forte emoção, mas os que proporcionam os valores educativos. Olha só, Neio Lúcio mostrando que a obra de Nosso Lar era importante porque ela estava nos dando valores educativos para nós, espíritos imortais, que um dia vamos deixar o corpo no cemitério e vamos transpor os umbrais da morte, encarando a nossa realidade no mundo espiritual, né? E ele completa dizendo o seguinte: as sugestões desse livro são imensas e valem como programas valiosos para todos os departamentos da vida terrestre. Olha só, para todos os departamentos de atividades na Terra. Ele escreve isso. A palavra de Neio Lúcio através do Chico. E hoje é curioso por quê? Porque nós temos observado, por exemplo, já tivemos notícia de trabalhos de mestrado e de doutorado que se basearam em Nosso Lar. Trabalhos a respeito de administração pública, trabalhos a respeito também de organização social. Olha só, coisa curiosa, né? Essas revelações são, portanto, como diz Neio Lúcio, programas valiosos para as atividades na Terra. E ele ainda completa dizendo: sem que vocês sintam, a mente se desloca para as esferas mais altas. Isso é muito importante, gente, porque quando a gente está lendo um livro de André Luiz, e isso é preciso que se diga, isso não é uma distração, isso não é um romance que a gente vai se distrair através dessa leitura, não. Isso faz parte da nossa própria evolução mental, né? A partir do momento que a gente entra no mundo que André Luiz nos revela, como diz aqui o Neio Lúcio, a nossa mente se desloca para esferas mais altas. O nosso foco sai do terra a terra, sai da mediocridade humana e alcança patamares mais elevados. E isso faz um bem enorme para nós. Daí a importância desse livro. Agora vem o final, né? O final, quando o André Luiz está terminando o livro, e a gente sabe por quê, porque o Emmanuel vai dizer, no dia 8 de setembro de 1943, ele diz assim: agradecendo em nosso nome a feitura material do novo livro Nosso Lar. Estamos igualmente satisfeitos com o término do trabalho. Então a gente sabe, portanto, que o Chico recebeu essa obra entre março de 43 e setembro de 1943. E terminou, portanto, antes do dia 8 de setembro, talvez no dia 7 de setembro, né? Por que não? Dia da libertação do Brasil. Olha que coisa curiosa, né? 7 de setembro. Oxalá, escreveu Emmanuel, possa o autor, aí ele já está prevendo a continuidade do trabalho de André Luiz. Olha, oxalá possa o autor continuar
em futuro breve, desfazendo certos enganos e colocando a responsabilidade do homem no lugar devido. Não é muito fácil atender aos esforços dessa natureza no serviço de amor às construções espirituais. Eu gosto muito desse trecho, por quê? Porque Emmanuel está nos revelando a função espiritual do livro Nosso Lar. E a função espiritual do livro Nosso Lar é desfazer alguns enganos que nós temos aqui na Terra, né? Através de quê? Através do modus operandi da revelação, colocando a nossa responsabilidade pessoal, integral, intransferível, no lugar próprio, ou seja, não no ombro alheio, mas no nosso próprio ombro, né? A função é desfazer certos enganos. Quais são esses enganos? Enganos milenários, né? Enganos atávicos que nós temos repetido através de conceitos religiosos antigos, através de ideias pouco esclarecidas acerca da vida, da morte, da vida espiritual, da continuidade da vida. Isso tudo vai sendo quebrado com as revelações de André Luiz, colocando a nossa responsabilidade no lugar devido. Então isso é muito, muito importante. Nós vamos agora prosseguir entrando nas colocações acerca do próprio livro. Aqui nós temos um desenho, nosso abraço na espiritualidade. Ela já desencarnou, a nossa querida amiga Eigorina Cunha, sobrinha de Eurípides Barçanufo, com quem temos um grande carinho, uma grande amizade, grande amiga de Chico Xavier. Ela foi a médium que recebeu, através do espírito de Lúcius, que depois Chico vai revelar que era Camille Flammarion, né? Ela vai receber desenhos. Ela que ela tinha um problema de locomoção muito séria, foi quase tetraplégica, não é? Era paralítica e tinha mediunidade, e mesmo assim, com todo o impedimento dela físico, ela conseguiu, através do desenho, retratar algumas imagens da cidade de Nosso Lar. Ela foi levada lá pelo espírito de Camille Flammarion, que assinava através dela o nome Lúcius, né? Essa obra foi referendada pelo Chico. Isso é muito curioso, porque ela primeiro começou a desenhar. O espírito de Lúcius falou com ela que eles iriam desenhar. Levou-a até a cidade de Nosso Lar, ela assistiu, ela viu, sobrevoou a cidade, viu a maneira de se organizar a cidade de Nosso Lar e começou a desenhar, mas ela tinha vergonha de mostrar esses desenhos para as pessoas e guardou tudo num armário da casa dela em Sacramento, Minas Gerais. Até que um dia o Chico mandou um recado para ela, que ela trouxesse para ele lá em Uberaba os desenhos que ela estava fazendo, que ele ia explicar a ela o que estava se passando, né? E de fato, ela com muito custo, eu acho que o Chico teve que pedir umas 3 ou 4 vezes a ela para fazer isso, e até que enfim ela então levou ao Chico esses desenhos. O Chico recebe de André Luiz o prefácio do que vai ser depois o livro Cidade no Além, né? E depois tem um outro livro que segue essa publicação, em que se coloca aí os desenhos da cidade de Nosso Lar. Vocês estão vendo aí a cidade-estado. O que André Luiz nos revela? Revela que a cidade de Nosso Lar foi fundada no século XVI, não é? Por portugueses ilustres desencarnados no Brasil. Olha que coisa curiosa. Portugueses ilustres desencarnados no Brasil. Então nós podemos pensar, quem eram os portugueses ilustres desencarnados no Brasil? Manuel de Nóbrega era um deles, né? Nascido em Coimbra, o padre Manuel de Nóbrega, que nada mais é do que o próprio Emmanuel. Outro português ilustre desencarnado no Brasil, o João Ramalho,
que foi um desbravador, fundador da cidade de São Bernardo da Borba do Campo, que hoje são duas cidades da Grande São Paulo, Santo André e São Bernardo, né? Grande amigo de Emmanuel e grande amigo também dos índios tupinambás, tá? Nós vamos ver outros, aqueles que vieram com Manuel de Nóbrega, aqueles jesuítas que vieram com Manuel de Nóbrega e que acabaram fundando o Rio de Janeiro, fundaram também a cidade de São Paulo, não é? Então, olha só, tem toda uma programação espiritual aí do mundo superior em torno desses espíritos que vieram ao Brasil trazer a mensagem do Cristo, e especialmente os jesuítas, né? E que tiveram um papel fundamental na colonização do Brasil, desbravando as matas e fundando cidades importantes como Rio de Janeiro, como São Paulo, como São Bernardo, como Santo André, e que mais tarde, ao desencarnarem, vão fazer a mesma coisa no mundo espiritual. Olha que coisa curiosa, né? É um processo mesmo de colonização e de desbravamento. Olha só, André Luiz, no início do livro, vai revelar uma coisa muito importante, que eles encontraram no mundo espiritual as tabas dos silvícolas, olha só, e uma floresta densa, impenetrável. Ele está se referindo ao mundo espiritual, hein, gente? Uma floresta densa, impenetrável, e que os primeiros assentamentos, que depois vieram a se tornar a cidade de Nosso Lar, enfrentaram grandes dificuldades, não somente com os silvícolas desencarnados, ou seja, com os índios desencarnados no Brasil, mas também com vamos dizer assim, a rudeza ambiental de uma floresta densa. E o curioso é que um pesquisador do Rio de Janeiro vai descobrir para nós, e isso é fantástico porque mostra a idoneidade mediúnica de Chico Xavier, que o plano traçado da cidade, o plano arquitetônico traçado para o estabelecimento desta colônia de transição, que é a cidade espiritual de Nosso Lar, ele obedece rigidamente aos planos arquitetônicos das cidades europeias do século XVI. Olha só, o plano de vista, né? O plano arquitetônico de organização urbana de Nosso Lar. Lembrando que Nosso Lar foi fundada no mundo espiritual em meados do século XVI, por portugueses ilustres desencarnados no Brasil. Este mesmo plano arquitetônico era, na época, no século XVI, na Europa, o mesmo plano que os arquitetos urbanistas daquela ocasião realizavam nas fundações das cidades italianas, francesas, inglesas, espanholas e portuguesas. Então, olha só, e o Chico não poderia saber disso em 1943, né? Isso é um dado que foi confirmado pelo pesquisador Kaique Assunção, do Rio de Janeiro. E ele revela em torno disso o quê? André Luiz revela que a cidade de Nosso Lar é uma cidade-estado. Então ela tem governo próprio, independente, não é? Assim como as cidades europeias do século XVI, da era pós-descobrimento da América. Olha a sintonia. E são também paralelos na história humana às cidades gregas, como por exemplo Atenas, Esparta, Troia, não é? As chamadas polis gregas. Nosso Lar vai também respeitar essa concepção que vem lá da Grécia, da polis, da cidade-estado, na cultura grega antiga. Aí vocês estão vendo uma imagem da governadoria no centro da cidade, e André Luiz vai falar sobre a estrutura político-administrativa da cidade de Nosso Lar, o que é bastante curioso, não é? Nunca ninguém havia falado sobre isso
a respeito do mundo espiritual, né? Que também no mundo espiritual as cidades se organizam político e administrativamente. E dentro dessa estrutura político-administrativa, André Luiz revela que nosso lar tem um governador e 72 ministros, sendo que esses 72 ministros são distribuídos em 6 ministérios distintos. Então, cada conjunto de 12 ministros integra um ministério. Cada ministério, portanto, tem 12 ministros. Olha que coisa curiosa, ele comenta, por exemplo, aqui na vida terrestre nós sabemos que cada ministério tem só um ministro, não é? E André Luiz faz essa revelação que cada ministério tem 12 ministros e justifica por quê? Ele justifica para que o personalismo não interfira nas tarefas e para que as decisões de cada ministério sejam decisões coletivas, sejam decisões tomadas coletivamente por 12 cabeças em sintonia com o trabalho. E é por isso que é mais efetiva, né? Quais são os 6 ministérios? Interessante que aqui na Terra a gente tem ministérios só ligados à vida material, né? Ministério da Economia, Ministério da Saúde, Ministério da Administração, Ministério da Guerra, enfim. Vai depender das organizações terrestres. No mundo espiritual, em nosso lar especialmente, já há uma divisão mais espiritualizada. Por exemplo, o ministério mais próximo da Terra é chamado Ministério da Regeneração. É no Ministério da Regeneração, por exemplo, que tem as câmaras em que pacientes perturbados são tratados, são colocados sob vigilância, não é? E está bastante ligado o Ministério da Regeneração com as zonas umbralinas e imediatamente abaixo da cidade de Nosso Lar. Lembrando, quando André Luiz foi socorrido no umbral e levado para Nosso Lar, ele foi abrigado no Ministério da Regeneração num dos hospitais dedicados ao socorro das entidades resgatadas, não é? Depois tem um pouco mais elevado o Ministério do Auxílio, onde naturalmente se debatem questões sobre medicina espiritual, sobre enfermagem material, sobre socorro das atividades terrestres, de famílias que estão encarnadas ligadas à colônia de Nosso Lar, né? Nós vamos ver, por exemplo, que no livro Os Mensageiros tem aquela casa lá agora me fala de nome, acho que é Isabel, aquela médium que mora no subúrbio do Rio de Janeiro, viúva com os filhos, e que a casinha dela é uma sucursal de Nosso Lar na Terra, né? Então o Ministério do Auxílio está ali auxiliando essa família, essa senhora. Bom, além disso, temos o Ministério da Comunicação, e naturalmente aí a comunicação no sentido mais amplo, né? No sentido também, por que não dizer, da mediunidade, da relação dos espíritos desencarnados com os espíritos médiuns aqui na Terra, a preparação de médiuns, por exemplo, escola de médiuns. Nós sabemos que existe essa prerrogativa do plano espiritual, não é? Nós temos mais elevado ainda o Ministério do Esclarecimento, um ministério que está ligado já às zonas superiores. Inclusive, André Luiz vai relatar, por exemplo, que de quando em quando o governador convoca espíritos superiores de planos mais altos para se condensarem em determinados cursos, seminários, em determinadas disciplinas de esclarecimento à população de Nosso Lar. E os dois mais elevados são os ministérios da elevação e o ministério da união divina. Curioso, por exemplo, que ele relata que o rio azul que corta Nosso Lar, ele é fluidificado pelos integrantes do ministério da união divina.
e que muito poucos espíritos residentes na cidade Nosso Lar tinham permissão para entrar neste ministério. Nem ele, André Luiz, tinha essa permissão. De todos os ministérios que ele visitou para escrever a obra Nosso Lar, foi o único que ele foi impedido de entrar, porque ele não tinha espiritualidade suficiente para sequer entrar no ministério da união divina. Então, os dois primeiros, os dois últimos que eu citei se ligam aos planos superiores, o Ministério da União Divina e o Ministério da Elevação, e os 4 primeiros que eu citei, que são aqui os 4 últimos no slide das letras, são os que se ligam às esferas terrestres. Bom, mas dentro desses ministérios vai surgir uma figura veneranda para nós aqui. Quem que é, gente? É uma das ministras do Ministério da Regeneração, a ministra veneranda. E ela, junto com o governador de Nosso Lar, são os 2 únicos espíritos de uma cidade. Àquela época, André Luiz vai falar com Chico que a cidade de Nosso Lar tinha aproximadamente a residência de 1 milhão de espíritos desencarnados. Em 1943, Nosso Lar tinha 1 milhão de espíritos desencarnados. E somente desses 1 milhão, somente 2 espíritos, o espírito do governador e o espírito de veneranda, tinham tido a possibilidade de ver Jesus pessoalmente, de estar pessoalmente com Jesus de Nazaré, né? André Luiz diz assim: com exceção do governador, a ministra veneranda é a única entidade em Nosso Lar que viu Jesus nas esferas resplandecentes. Nós sabemos também, por revelação de Chico Xavier, que a ministra veneranda é o espírito de Isabel de Aragão. Isabel de Aragão, que foi a rainha santa de Portugal e Algarves, lá no século XIV, no século XIV. E ela foi a esposa de Dom Dinis. Curiosamente, Dom Dinis, que foi rei de Portugal nessa época, vai ser também, na última encarnação dele, vai ser João Ramalho, esse que eu citei junto com Manuel de Nóbrega, português, desbravador, que fundou a cidade de São Bernardo da Borba do Campo, que hoje são 2 cidades paulistas, São Bernardo e Santo André, né? João Ramalho era, portanto, antes de ser João Ramalho, ele tinha sido no século XIII e XIV o Dom Dinis, o rei de Portugal, esposo de Isabel de Aragão. Olha só como as sintonias, né, vão se estabelecendo também no mundo espiritual. E a ministra veneranda curiosamente, ela se dedica aonde? No ministério mais baixo, no ministério da regeneração, aquele que tem mais vinculação com os sofredores do umbral e da crosta terrestre. O amor dela é tão grande que ela se dedica, portanto, a esse tipo de atividade. Lembrando que em determinado momento da narrativa da história de Nosso Lar, nós vamos saber, por exemplo, que ela havia atingido a condição de 1 milhão de anos, 1 milhão de anos de bônus hora. Olha só. Aliás, de anos não, 1 milhão de bônus hora, desculpa, foi engano meu. 1 milhão de bônus hora de serviço gratuito à comunidade. 1 milhão de horas. Nós estamos falando de séculos, hein, gente? Se a gente for partir do pressuposto que a gente tem uma atividade diária de 8 horas, não é? Na semana a gente tem um dia de descanso, então em 6 vezes 8 dá quanto? 40 e poucas horas.
de atividade semanal até atingir 1 milhão de horas de serviço gratuito, de bônus hora gratuito na atividade terrestre, nós estamos falando de séculos de dedicação ao Cristo. Então não é à toa, portanto, que a ministra veneranda teve essa condição de estar pessoalmente com Jesus de Nazaré nas esferas resplandecentes, porque ela fez por merecer, com dedicação, com amor, com renúncia de si mesma, num trabalho que nos escapa, não é? Nós sabemos, por exemplo, revelação do próprio Chico Xavier, que está no livro Mensagens de Inês de Castro, que a ela foi concedida a tarefa de guiar os povos ibéricos. Olha só, então a ministra veneranda, além de ser ministra de nosso lar, é guia espiritual dos povos ibéricos. Povos ibéricos são todos aqueles que descendem de Espanha e Portugal, não somente na Europa, mas especialmente nas Américas, na África e até na Ásia distante, porque sabemos que no século XVI a Península Ibérica dominou o mundo, não é? A Espanha e Portugal juntos conquistaram as Américas, a costa africana e foram até a Ásia, criando naturalmente países que até hoje falam o português e o espanhol. E a ministra veneranda Isabel de Aragão é uma das guias espirituais desse processo de esclarecimento. Ela é muito ligada também ao esclarecimento do Espírito da Verdade. Ela, por exemplo, quando foi rainha de Portugal, vindo de Aragão, ela era de descendência do reino de Aragão, que hoje integra a Espanha, falava naturalmente o castelhano, e quando se casou com Dom Diniz em Portugal, trouxe para Portugal o culto ao Espírito Santo. Olha que coisa curiosa, né? A veneração ao Espírito Santo, que para nós espíritas, segundo a definição de Emmanuel no livro Paulo e Estevão, o Espírito Santo é todo aquele espírito que se sublimou no amor e no sentimento, e que se elevou na cultura e no entendimento, redimindo-se, portanto, do caminho evolutivo de enganos passados em múltiplas encarnações terrestres. É o que nós podemos chamar mais coletivamente como sendo a falange do Espírito da Verdade, que vai coordenar também a revelação espírita através de Allan Kardec em França, e por que não dizer, através da obra de Chico Xavier em Pedro Leopoldo e Uberaba no século XX. Então tudo isso mostra para nós aí uma ascendência espiritual muito grande no processo de desenvolvimento do culto à verdade, do culto ao Espírito da Verdade e também o processo da regeneração da humanidade através da chegada do Consolador, o Consolador prometido pelo Cristo, aquele que haveria de vir nos esclarecer de todas as coisas e principalmente nos fazer lembrar de tudo quanto Jesus nos disse há 2000 anos atrás. Nós estamos já nos aproximando do final do programa de hoje. Gostaria de agradecer a presença de todos, os comentários de todos. Não se esqueçam de compartilhar, de dar o seu like e também de dizerem nas suas manifestações de qual cidade assistem o programa. A Ale TV agradece a participação de todos, lembrando que todos podem assistir o programa tanto nos equipamentos Android quanto nos equipamentos iOS do iPhone, e nosso contato é através do e-mail contato@saberespiritismo.com. Tenham todos uma boa noite e semana que vem, quarta-feira às 19 horas, estaremos de volta continuando o estudo sobre a organização social e política da cidade Nosso Lar, revelada pelo Espírito de André Luiz na psicografia de Chico Xavier. Uma boa noite e até lá!